Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Estamos nós aqui para o início de um novo trimestre, né? O terceiro trimestre do ano. E nós percebemos como o tempo está passando rápido, né? Nós começamos praticamente ontem um trimestre, o segundo trimestre já finalizando já. E já vamos gravar aqui a pré-aula, né? A lição número 1 desse novo trimestre. E é um trimestre em que nós vamos falar muito sobre governo, sobre cuidado. O tema é bem propício, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos vendo nos últimos dias aí um debate muito grande a questão da família, né? Dos modos familiares judaicos que nós também seguimos aqui no Brasil e a maioria. E nós vemos como estão trabalhando para desconstruir isso, né? Mas nós vamos nesse trimestre falar muito sobre família, sobre o cuidado de Deus, sobre o governo de Deus, né? Então, nessa primeira aula aqui nós estamos contando com a presença do nosso pastor Zé, que vai nos auxiliar aqui nessa primeira aula. Então, irmãos, nós vamos fazer o lembrete de sempre, né? Nunca esqueça da leitura bíblica em classe, não esqueça dos hinos da harpa. Professores, incentivem seus alunos nessa prática, porque é um costume bom, né? Nós vamos as pessoas, às vezes, perdendo, deixando de lado os bons costumes, né? Mas esse costume de cantar o hino da harpa é muito bom, né? Nós guardarmos a lembrança, os hinos da harpa. Senão a juventude daqui a uns anos não vai conhecer nenhum hino da harpa, se nós não fizermos esse trabalho, né, pastor Zé? Pastor Zé, vamos abrir a primeira lição, se eu quer fazer uma consideração, depois eu já começo aqui. Graça e paz seja multiplicado, né? Nós é uma satisfação podermos estar aqui dando a nossa participação. Pastor Gilson, nós temos aí 13 lições, né, para discorrer aí dentro desse trimestre. 5 lições no livro de Ruth e 8 lições no livro de Esther, né? Um tema bem propício. O nosso comentarista, o pastor Silas Queiroz, né? Uma bênção. Acredito que um assunto bem propício para os dias atuais, né? E a primeira lição, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós vamos hoje trabalhar muito em cima desse texto, né, dessas duas mulheres. Nós temos que ter um cuidado, porque nós vamos o trimestre inteiro falar delas, né? Praticamente. Vamos ter um trabalho muito voltado em cima do livro de Esther, do livro de Ruth, então nós vamos ter essa primeira aula, a gente tem que ter um cuidado para nós não ir muito longe, porque senão a gente vai até adiantar alguns assuntos. A gente tem que ter muito cuidado, né? Então, meus irmãos, nós vamos para essa primeira aula, né? A lição número 1. O tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, né? E a lição 1 é sobre Esther. Deixa eu ver aqui, duas importantes mulheres na história de um povo. Então nós vamos perceber a importância dessas duas mulheres na história do seu povo, na sua época. Nós vamos ver a história de Ruth, que ela vem de uma outra nação, é uma moabita, né? Não tinha nada do povo judeu, mas por amor, vamos dizer assim, por ter laços, né, familiares ligados com a Noemi, ela chegou até a genealogia de Jesus. Nós vamos discorrer isso durante a lição. E Esther, que todo mundo conhece a história de Esther, que eu acho que é mais contada do que a da Ruth, né? Por ser rainha, não sei se é isso, mas Esther é mais, vamos dizer assim, até mais conhecida a história. E nós vemos também como que uma menina órfã, criada por um primo, chega a ser rainha, né? Nós vemos aí o trabalhar de Deus, o mover de Deus, que a importância dela na história também para livrar o povo de Israel. Essa daí já era judia, né? E ela teve um papel fundamental de obediência, tanto a Mardoqueu quanto a Deus, um papel importante de fé, de crer, né? De mostrar que confiar em Deus é o principal e de entender que ela poderia fazer algo. Porque às vezes as pessoas podem fazer alguma coisa para ajudar, para cooperar com a obra de Deus, e às vezes as pessoas não fazem. E nós vimos o papel de Esther importantíssimo. Como rainha, ela podia ter ficado no palácio e dizer assim, olha, cada um que se vire. Mas ela não, ela tomou ali, vamos dizer assim, a causa do povo judeu e foi levar ela ao rei, né? E ali ela conseguiu o êxito. Nós vamos trabalhar dentro da lição isso aí, né, pastor Zé? Pastor Zé, comenta o textuário, pastor Zé, senão eu vou ficar falando muito aí.
O texto áureo está registrado no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 14, que nos diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome conhecido, né? Afamado em Israel, né? A verdade prática também é conhecida ou anônimas. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade, pastor Gilson. E é interessante a gente observar que a mulher, para liderar, pastor Gilson, não precisa de credencial, né? Bem isso mesmo. Vamos ver nessa lição hoje, né? A leitura bíblica em classe, irmão, se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao 22, e no livro de Esther, no capítulo 7, do verso 1 ao 7. Nós não vamos fazer a leitura aqui para ganhar tempo, mas os professores com certeza farão dentro na classe e deem aquela oportunidade para seus alunos ler cada um versículo, irmão. Sempre tem aquele que gosta de repetir, mas se tiver a maioria dos alunos, de preferência só um versículo cada um para ajudar o desenvolvimento, né? A introdução da nossa aula diz assim: neste trimestre estudaremos os livros históricos de Ruth e Esther. Neles veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esses livros registram duas belas histórias, uma ocorrida em Moabe e outra em Belém, em épocas, circunstâncias e contextos diferentes, expressando virtudes espirituais e morais semelhantes tais como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, pureza, temor a Deus e disposição para servir. Importante, né, irmão? Nós vamos trabalhar muito em cima disso. Nós vemos qual a importância da obediência, do temor a Deus, da fé e principalmente da disposição para servir ao Senhor e a um povo, né? Então nós vamos entrar dentro da história dessas duas mulheres, nós vamos ver essas qualidades que foram citadas aí nas duas mulheres. E nós vamos deixar bem claro isso, né? Os objetivos da lição é apresentar o perfil de Ruth, a moabita, traçar o perfil de Esther, a judia, que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Nós vamos trabalhar em cima de mão para conseguirmos ter êxito nesses três objetivos, né? Primeiro, traçar um perfil de Ruth, né? Quem era Ruth, de onde ela veio, o que ela fez, como ela chegou na linhagem de Jesus, né? Na genealogia de Jesus. Traçar um perfil de Esther, uma menina órfã, né? Criada pelo tio, judia, mas que ascendeu e chegou ao posto de rainha. E depois nós vamos refletir, né, a respeito da mulher cristã como protagonista, que hoje nós estamos querendo todo mundo ser protagonista, né? Mas nem todos foram chamados. Tem muitos anônimos na Bíblia que fizeram um papel importantíssimo. E não apareceram. E não apareceram. Quem sabe quem é ou como é o nome da mulher de Noé? Ninguém sabe o nome dela. Mas o papel dessa mulher durante 100 anos dando suporte para Noé, imagina. Pastor Gilson, eu quero aproveitar aqui, quando se fala em apresentar o perfil de Ruth, a moabita, eu estava pensando, o Evangelho de São João, no capítulo 1, 44 a seguir, Jesus vai chamar Filipe. E Filipe agora vai de encontro a Natanael e diz para Natanael: olha, encontramos aquele do qual as profecias revelam, o Messias chegou e tudo. E eu acho interessante a forma que o Natanael ele fala com Filipe: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? E aqui, pastor Gilson, quando eu vejo aqui Ruth de Moabe, eu quero usar, sabe, um paralelo. Pode vir alguma coisa dos povos moabitas? Para acrescentar isso aí que você está falando, vamos fazer aqui, eu traçar aqui um paralelo também em cima de como nasceu Moabe. Moabe é um povo que veio de quem? Da descendência de Ló, de uma das filhas de Ló. A partir do incesto de Ló com essa da filha mais velha,
nasceu os moabitas. E desse povo fazia parte a Ruth. Quer dizer, não podia dar nada lá. Você está entendendo, pastor Júlio? Aí o Natanael, ele vai exclamar dizendo o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aqui eu quero aproveitar também para poder. Pode vir alguma coisa boa lá de Moabe? Então. E aqui dentro dessa lição a gente vai ver que não tem lugar ruim, né, pastor Júlio? Então né? Não tem lugar infrutífero, não tem lugar. Quer dizer, né? O ambiente não faz a pessoa, né? Se a pessoa for fiel, se a pessoa for obediente, se a pessoa quiser mudar, não é o ambiente que vai fazer a pessoa. Né? A pessoa faz. A pessoa é fiel, a pessoa é obediente, a pessoa pode ser diferente em qualquer ambiente. Né? Aqui prova a gente. Então, outra coisa também para nós nos situarmos hoje, então, Moabe, a terra dos Moabitas, hoje seria a região da Jordânia, né? Seria a região hoje onde está situada a Jordânia. E esse povo moabita era um povo muito idólatra, era um povo que tinha muita imoralidade sexual, né? Dentro do incesto. Né? Parece que a natureza do povo já era uma pendente muito para a imoralidade sexual. E o que acontece? A Ruth vinha desse povo. Agora, interessante quando nós fomos aqui para o contexto de como que a Ruth chegou, vai ser um contexto de o povo de Deus, o povo judeu, indo em busca de comida, porque tinha uma fome, na Bíblia diz que tinha uma fome na região de Belém, né? Belém era a casa do pão, casa do pão e estava faltando pão. Tava faltando pão. Aí foi o Elimeleque peregrinar, né, pelas terras moabitas. E lá aconteceu todo um advento, vamos dizer assim, a gente pode dizer que tudo foi um propósito de Deus, uma permissão de Deus, desse homem ir até lá. Chegando lá, os filhos casarem com pessoas de lá, da terra de Moabe, e acontecer deles falecerem, o pai e os filhos. Pastor Gilson, Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e por aqueles que foram chamados por seu decreto. Então, muitas das vezes, a nossa mente não consegue compreender isso. Todos aqueles infortúnios que foi acontecer na vida de Noemi, né, foi um trabalhar de Deus maravilhoso. Ele foi trabalhando para que, como que ele iria trazer Ruth lá de Moabe para vir para Israel, para fazer parte desse projeto de Deus, né? Para que dali viesse Obed e chegasse até Davi e chegasse até Jesus. Interessante que nesse segundo tópico aqui, né, a família belamita, que vai entrar essa história dos filhos, né, do pai e dos filhos, e ali da família de Noemi, né, é interessante assim, com todo esse advento, com todo esse acontecimento, tinha a Ruth e tinha a Orfa, né, que era a mulher do outro filho mais novo. E parecia que, assim, Deus até permitiu que isso acontecesse para fazer assim, ó, essa aqui, ela quis seguir, essa teve fé, essa quis, né, essa amava de verdade ali a Noemi e quis acompanhar a Noemi. Já a Orfa, não, eu vou para casa do meu pai, é mais confortável. Né? Voltar para casa de papai sempre é confortável, né? Então o que acontece? Como Deus permitiu acontecer tudo isso, vamos dizer assim que 50% deu certo, que 50% que foi com a Noemi. E a outra voltou. E a história estava com Ruth. Ruth creu, Ruth teve fé, Ruth obedeceu, acompanhou, né? E Deus foi preparando um caminho para que a Ruth chegasse a ter o destaque que teve Pastor na Gilson, família hoje. A Orfa, eu vejo a Orfa, existe um dito popular, né, no meu local de origem, que diz assim que trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Quando a Orfa olhou a situação, eu acredito para você, ela não vai dar nada não. O futuro aí é muito incerto, é muito inseguro, então por aqui é mais perto, né? É mais confortável a casa do meu pai. Só que o que acontece? A Ruth, ela teve fé, ela acreditou no Deus da Noemi, que assim, a gente não está na Bíblia, mas a gente acredita que a Noemi deve ter falado muito do Deus de Israel para Ruth, ao ponto da Ruth crer. Dizer, não, eu vou com você, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo, onde você entrar, eu vou entrar com você. Se você passar fome, eu passo fome junto. Também se você tiver bem, eu vou estar bem junto. E foi o que aconteceu, Deus preparou, e nós vamos chegar lá até o Boaz, né? Que a história do remidor é uma história interessante, né? Que tinha que ter um parente remidor, que isso também nos leva a Cristo, né? Nós podemos traçar um paralelo
com Cristo, que Cristo teve que se tornar homem, teve que se tornar parente do homem para ser remidor. Isso aí já tinha, vamos dizer assim, uma figura em cima disso aí. O Boaz já é um tipo de Cristo. Uma outra coisa interessante que o livro de Ruth mostra esse remidor, né? Esse parente próximo, esse parente que quis redimir, porque se ele não quisesse, ele não tinha nenhuma obrigação. Né? Tinha, inclusive, na Bíblia, no livro de Ruth, a gente estava lendo lá, tinha um outro parente que tinha a oportunidade de ser o remidor primeiro do que o Boaz, e esse parente abriu mão, né? Tudo contribuindo para quê? Para que um projeto que Deus tinha na vida de Ruth, que no momento Ruth não sabia, porque Ruth, quando estava lá na decisão vou ou não vou, ela não sabia quem encontrar Boaz. Ela não tinha uma carta de Boaz dizendo, vem que eu vou casar com você. Ela nem sabia que Boaz existia. Ela só foi ter esse contato quando chegou nas terras de Israel. Então a gente tem que entender o seguinte, propósito de Deus na vida dessas mulheres, mas elas não sabiam. Hoje, nos dias atuais, a gente também às vezes tem propósito de nossas vidas, nas vidas das mulheres, na nossa vida como crente, que nós não sabemos. Mas nós somos igual a Abraão, nós andamos por fé, não andamos por vista, não é pelo que nós estamos vendo. Muita gente anda pelo que vê, mas nós andamos por fé. Então eu entendo muito isso, elas foram muito andando pela fé, né? Crendo numa promessa, crendo num Deus, crendo que poderia encontrar lá um refúgio, né? E não estava vendo o que ia acontecer lá na frente, mas estava esperando. Então, no segundo tópico aqui, nós já vamos ver de Belém para Suzã, que já vai falar já da parte da Esther. Ô, pastor Gilson, só um minutinho só. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando aqui para nós encerrar esse primeiro tópico. Qual o conceito que o senhor tem de sua sogra? Isso é forte, né? Eu não queria nem tocar nesse assunto, eu queria deixar esse assunto para frente, mas o Zé, ele, ó... Então, assim, as pessoas têm uma visão no mundo, e até dentro da igreja, às vezes, brincando, sobre brincar com a sogra ali, mas a gente percebe que a sogra virou segunda mãe. Eu tinha minha sogra como segunda mãe, a gente brinca e tudo, às vezes eu brinco com a minha esposa, mas é uma verdade. Porque a minha mãe morreu primeiro do que a minha sogra, então o cuidado que eu tive com a minha mãe até na morte, eu tive com a minha sogra até na morte. Então, eu acho assim, é um mito que nós temos no meio da sociedade, mas que o povo de Deus sempre teve um zelo, né? Eu, assim, acredito que o povo teve um zelo, porque essa menina aí acreditou na sogra. A Ruth, né? Sai no dia de hoje, a menina não ia. Falei, vou acreditar na minha sogra, nada, minha sogra quer me matar lá. Pastor Gilson, é interessante, pastor Gilson, quando alguém diz, deixa-me contar sobre minha sogra, esperamos algum tipo de declaração negativa, sabe? Ou uma denota, né? Humorista, pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. Não é dito muito sobre Noemi, a não ser que amava e cuidava das noras. Obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída para ela e para o Deus dela. Nos meses que sucederam, o Todo-Poderoso levou esta jovem viúva moabita a um homem chamado Boaz, com quem posteriormente se casou como resultado. Ela se tornou bisavó de Davi e ancestral do Messias. Que profundo impacto teve a vida de Noemi sobre a pessoa de Ruth. Interessante, hein? Como nós vamos falar muito dela durante esses 3 trimestres, essas 3 eleições, então a gente vai ver muito sobre isso, né? A gente percebe que um ponto importante é Noemi não aparecia. Muito pouco. O livro tem o nome Ruth. Noemi está lá, mas quem foi que começou a história? Noemi. Sim. Então, percebe-se que o papel da sogra foi importante, mas ela não aparece. Mas não deixou de ser honrada, né? Não deixou de ser amada. É João 3,30 que diz, né? O importante é que ele cresça e que eu diminua. Né? É isso mesmo. Então aqui ela coloca, parece, né, pastor Gilson, que leva a gente a acreditar que, parece, não, deixa eu, né? O papel que não é meu, né? O papel meu é só amar, é só cuidar. Deixa Sim. que ela que tem um papel importante na história. Então isso é bom que os crentes tivessem isso, entendessem isso, né? Nós, servos de Deus, entendessem, porque tem pessoas que o papel dele é aquele, nós temos que ajudá-los. Pegar na mão, amar, cuidar, dar o caminho, mostrar, incentivar. Tudo isso, eu tenho certeza que ela incentivou muito a Ruth. Sim. Não, você não vai ficar sozinha, Deus vai preparar, vai ter alguém que vai chegar e vai
remir você, tem alguém que vai chegar e vai tomar conta de você. Então ela acreditava nisso aí. Acho que Deus usando a Noemi, a Bíblia não relata essas coisas, mas a gente conjectura, né? Sim. Então vai ser muito bom esse trimestre falando sobre a Ruth. Então nós vamos aqui também entrar aqui agora na parte... aqui falando do matrimônio, né, da maternidade, nós já falamos um pouco sobre isso, chegou a família de Obed, né, e nós já comentamos, como trimestre nós vamos comentar mais, então vamos devagar, né? Aí vem agora a Esther. A Esther é uma mulher que agiu para a sobrevivência do judeu. Aqui é outra história bonita, né? O tema diz de Belém a Susa. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, 5 séculos, quer dizer, 500 anos depois, a Bíblia nos apresenta Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abiale, tio de Mardoqueu, ficou órfã de pai e mãe, sendo criada por Mardoqueu. Aqui a gente já começa uma lição interessantíssima, irmão. Órfã. Hoje a gente, quando vê uma menina, aqui na nossa igreja nós temos uma pessoa que teve esse problema, essa dificuldade aí, é órfã. Mas às vezes as pessoas, elas põem uma marca na pessoa e parece que a pessoa não vai dar certo porque é órfã. Mas aqui a menina aqui foi bem criada, bem estruturada, foi parar no palácio. Mas o princípio dela aqui foi um princípio familiar. Foi um princípio que, né, teve vamos dizer assim, teve um suporte do Mardoqueu. E o povo judeu, eles têm essa preocupação, essa característica de família, da base familiar. E nós sabemos que nós herdamos isso deles, porque é bíblico. O servo de Deus, principalmente o servo de Deus, tem como base a família. Provérbio 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, para que até quando cresça não venha desviar-se dele. Eu acredito que aqui foi o Mardoqueu soube trabalhar, né, positivamente na vida de Esther, né? Interessante, Hadassah, né? Era o seu nome hebraico. E Esther era persa, né? Meu nome persa, era da Síria, né? E, pastor Gilson, nós não podemos esquecer, hein, pastor Gilson? Ó, você que está nos assistindo aí, ó, dê o seu joinha. É isso. No final, né, nós vamos fazer compartilha, isso. Compartilha, faça o seu comentário, nos ajude aí o nosso canal, tá certo? Pastor Gilson, vamos dar sequência então, aí. De órfã, né, o outro segundo tema é de órfã a rainha. Interessante, né? Com o que nós começamos, né, comentamos. Susan era a capital do novo império. Lá vivia Esther e Mardoqueu, dona de uma rara beleza. Esther integrou um grupo de moças virgens que se candidataram ao posto de rainha no lugar de Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero. 5 anos depois de se tornar rainha, Esther, com muita sabedoria e direção de Deus, conseguiu dar livramento ao povo de Deus, ao povo de Israel. Eu fico pensando às vezes, pastor José, toda a trajetória dessa menina na infância, criada por Mardoqueu, na presença de Deus, e Mardoqueu incentivando ela como judia a servir ao Senhor, a esperar o tempo de Deus, que Deus estaria com ela. E vai decorrendo o tempo, passando, essa menina vai crescendo e ela tem uma beleza esplêndida. Chega a esse ponto aí de participar desse concurso, Deus providenciando tudo, chega ao palácio. E o interessante é a sabedoria dessa mulher no palácio. Porque a gente para analisar assim, superficialmente a história, o palácio é um lugar de glamour. Só que o rei tinha muitas outras rainhas, vamos dizer assim, né, servindo ele lá. Tinha que chamar... Naquele dia que ele chamava, ele tinha que, né, levantar o cetro para dizer que aceitava ou não. E ela esperou o tempo, ela se mantém na posição, serva de Deus, tinha um propósito de Deus nisso aí. Sabemos que o período dela como rainha foi um período em que os judeus receberam o livramento de Deus, né, foram abençoados, né? Então a gente percebe que com uma pessoa certa, na posição colocada por Deus, ela pode mudar uma situação. E foi o caso da Esther. Uma pessoa que Deus queria usar, estava no lugar certo, se preparou para isso também, se preparou e serviu. Porque tem gente também que se prepara, mas na hora certa para Deus servir, usar ele para ele servir a Deus, ele não serve. E depois fica se lamentando, Deus não me usou, Deus não é comigo, mas será que você estava no lugar certo? Na hora certa e preparado? Esther estava. Então, pastor Gilson, o que nos chama a atenção aqui voltando um pouquinho atrás do que o senhor acabaram de falar, são as características da vida da pessoa, né? Fé, convicção, humildade,
coragem, obediência, simplicidade, pastor Gilson. Simplicidade. O senhor falou que o palácio é um lugar de glamour. E geralmente, muitas das vezes, as pessoas, quando ela adentra um ambiente como este, né, se não houver simplicidade dentro do seu coração, ela extrapola. Passa do limite. Ela passa do limite. E aqui, no caso de Esther, não. Né? Houve abnegação, temor a Deus e disposição de servir, pastor Gilson. E é interessante que também o que nos chama bastante atenção, e isso a gente vai trabalhar no decorrer das lições, é que Deus é o sujeito oculto da história. Não, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, mas você percebe o trabalhar de Deus de uma maneira de Deus, gloriosa, né? Embora você vê o ponto inicial de Esther, aonde começa e aonde ela termina, né? Você vê como que Deus vai trabalhando, talvez ninguém acreditasse, né? Mas uma outra coisa também que nos chama muita atenção, que aqui nós podemos observar, que é o primeiro concurso de beleza, pastor Gilson. É verdade. Pelo menos que a Bíblia relata, né? Então, é o primeiro concurso de beleza da história da humanidade. Aparece aqui no livro de Esther. Entendeu? Aonde eles vão trabalhar ali para encontrar a moça mais linda, né? E Esther galgou essa posição porque Deus era na vida dela. E outra questão interessante, o caráter da Esther não foi mudado por causa do palácio. Ela chegou no palácio e o caráter dela continuou o mesmo. A fé dela continua a mesma. A obediência dela a Deus continua a mesma. O ambiente não mudou Esther. Esther mudou o ambiente. Isso. Né? Hoje nós temos pessoas crentes servindo a Deus que onde ele chega, em vez dele mudar o ambiente muda ele. Isso é um perigo para nós, irmãos. Vale a pena destacar. Aí o cara fala assim, mas não chega uma mulher à presidência. Mas se chegar à presidência uma serva de Deus, será que ela vai mudar o ambiente ou o ambiente vai mudar ela? Porque essa menina estava numa posição abaixo do rei, uma rainha. Mas ela não deixou o ambiente mudar ela. Vamos dizer, quantas festas esse rei não fazia? Quantas bebedices, quantas, né, vamos dizer assim, para a época era um negócio... Mas ela não estava lá, ela estava orando, chamando as suas servas ali para orar, para jejuar, porque precisava, né, de uma resposta de Deus. E ela dizia, não, quem vai dar esse livramento é Deus, através da vida do rei. Deus vai usar o rei. Hoje a gente tem que entender, Deus vai usar alguém, irmão. Mas tem que estar na posição, tem que estar na brecha. E o caráter não pode ser mudado pelo ambiente. Né? E nós vamos até chegar um pouquinho na frente aqui, quando falar das servas de Deus, que é o terceiro tópico, nós vamos apertar um pouquinho mais, né, pastor Zé? Porque eu estou aqui de olho no tempo também. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, do campo ao palácio. Outro detalhe lindo. Hoje a gente quer, tudo bem que os tempos são outros. Mas hoje a simplicidade e a humildade das pessoas, às vezes, colocam uma marca nelas, uma marca, que elas não podem fazer nada. Mas essa menina saiu do campo, uma camponesa ao palácio, para dar livramento para o povo de Deus. Tudo preparado por Deus. Às vezes a gente brinca aqui na escola, as crianças, pode ser um presidente aqui, de sair daqui do Zaira, da escola aqui, da nossa escola, para uma criança dessa crescer, ser um presidente um dia, ser um senador. Pode. Deus tiver um propósito? Claro que pode. Tudo quem está no controle é Deus, quem governa. O governo é de Deus. Nós estamos aí vendo, né? O cuidado de Deus com a família, e o governo do mundo é dele, ele governa, ele está cuidando de tudo isso. Então a história de Esther mostra que para Deus levantar e usar independe do lugar. Quer dizer, Deus está vendo você onde você está, irmão. Às vezes nós estamos preocupados em nos aparecer. Eu quero ser visto. O pastor não me vê, a pastora não me vê, a irmã do ciclo de oração está me vendo, a líder do jovem não me vê que eu sei cantar. Irmão, não precisa, quem está vendo é Deus. Deus vendo está ótimo, na hora certa ele vai levantar você. Eu gosto de falar, irmão, brincando às vezes, que quando for para me pregar, todo mundo nesse dia vai ficar mudo. Não é a vez de falar, vai ficar calado. Então não tenho preocupação em ficar pedindo para pregar. Porque no dia de eu pregar, vai ser Deus se prepara para eu pregar, eu vou pregar. Então, não precisa você se esforçar para querer aparecer. Deixa que Deus faz você aparecer. Esther apareceu, ganhou um concurso de beleza, virou rainha,
ganhou ali, vamos dizer assim, a confiança do rei, tudo isso com fé, tudo isso obedecendo a Deus, tudo isso baseado em oração e jejum também, em esforço, né? Porque o jejum e a oração demonstram uma imposição de esforço para conseguir as coisas. E aí a história da Esther está assim. Durante essas 13 lições nós vamos ouvir muito da história de Esther, né? Então nós vamos deixar para aprofundar um pouquinho mais. E aqui, pastor, também nós podemos perceber que os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Né, pastor? Você vê? Também? Aqui na nossa lição também, tem aqui, deixa eu ver um tópico que eu achei interessante. Mulheres de Deus como protagonista da história. Isso aqui também eu quero fazer um breve comentário, pastor José. Não dá para passar aqui, que eu acho que teve um probleminha aqui no nosso slide. Mas não tem problema não. Vamos por aqui para a revista. O tópico 3. Mulheres de Deus como protagonista da história. A preocupação das pessoas está muito grande em ter seu nome lembrado. Mas como eu comecei aqui no comentário, falando sobre a mulher do Noé, ninguém sabe quem ela é. Mas ela foi uma mulher importante na vida de Noé, e principalmente nos 100 anos de trabalho de Noé para Deus, fazendo uma arca. Imagina o suporte que essa mulher não deu, mas a Bíblia não falou nem o nome dela. Pelo menos que eu saiba, né? Só se algum estudioso aí, um teólogo, alguém pesquisador achar o nome da mulher, mas eu não... Você sabe, pastor José? Hoje estão dando nome para todo mundo. Então, não sei, né? Até pra serpente lá. A mulher de Pedro também, ninguém sabe o nome, mas com certeza foi uma mulher importante. A gente percebe que teve muitas pessoas importantes na história bíblica, protagonistas, que não tiveram o seu nome revelado. Né? Mas Esther e Ruth tiveram. Foram protagonistas que apareceram na Bíblia, tiveram até livros escritos e colocados seu nome. Mas a nossa preocupação, irmão, não é em aparecer. É deixar que Jesus apareça, como o João Batista falou, como o pastor Zé citou aqui. Então a gente tem que bater muito em cima disso, irmãs. Não se preocupem em aparecer. Protagonista anônimo, às vezes faz um trabalho maravilhoso. Tem pessoas que trabalham no reino de Deus anonimamente, que você nem percebe que ele está trabalhando, mas Deus está vendo. Às vezes a gente comenta, e é uma verdade, que o céu será lugar de surpresa por isso. Porque as pessoas estão trabalhando, muitos aparecem, tem que aparecer, alguns têm que aparecer, não é todos. Mas tem muitos trabalhando muito e não está aparecendo. E são pessoas importantes dentro do reino de Deus. Então nós não temos que estar preocupados muito com isso. Né? Então o protagonista aqui, né, o protagonismo feminino, é o que mais nós vemos hoje florescer um pouco. Né? É um tal de nada contra, irmão. Vamos falar porque estamos dentro da lição. Para me pregar, eu tenho que ser chamada de missionária. Mas uma diaconisa não pode pregar? Uma pessoa que é membro de uma igreja não pode pregar? Eu tenho que ter o título de profetisa. Eu tenho que ter um título de bispa, senão não estou à altura do meu marido. Irmão, não precisa ficar à altura do seu marido tem um chamado. O seu chamado é para cooperar com ele. Então a gente percebe muito isso. Eu sei que é até meio com uma saia justa falar isso, mas nós temos que falar. É uma verdade. Hoje o protagonismo feminino, eles estão um pouco passando do limite em algumas situações, porque as mulheres, elas têm um papel importante, mas muitas delas não entenderam esse papel de ajudadora, de cooperadora. Como o nosso pastor falou na nossa convenção, 90% do ministério do homem é a mulher. Eu pastorei a igreja durante 10 anos, se não fosse a minha mulher, meu irmão, eu não pastoreava a igreja. Eu tenho que honrar muito ela por isso, porque ela era 90% do meu ministério. Mas ela entendia a posição dela. Cada um na sua devida posição. Na devida posição. Então o protagonismo feminino na Bíblia é visto. Nós temos muitas. Temos Ruth, temos Raquel, temos Esther, Débora. A mãe de Jesus foi protagonista, não foi? Maria, só que depois ela não quis para si, vamos dizer assim, todas as honrarias. Fizeram as honrarias para ela depois, mas é apócrifo. Mas ela foi protagonista e uma das maiores protagonistas da história da redenção humana. Mas nós temos muitas outras que tiveram suas dificuldades, mas foram protagonistas. Mas hoje não, hoje o problema é que estão reivindicando isso. Maria nunca reivindicou o protagonismo. O problema só está aí, irmão. Não é ser, é querer ser. É um dos problemas que estamos aí, né? Pastor José? Pois é, pastor. No segundo ponto aqui do terceiro tópico, cumprindo os papéis.
né? É interessante. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. É interessante que o fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, cada uma entender o seu papel, né? Não deixar a altivez, não deixar a carne aflorar, né? Mas entender que cada um tem um chamado, cada um tem uma posição e o respeito acima de tudo, sabe, pastor Gilson? O respeito acima de tudo. A base familiar, Zé, tem que ser construída em cima do respeito, da obediência, cada um sabendo cumprir o seu papel. E é interessante isso aqui, porque os papéis do homem e da mulher, biblicamente, são definidos. O papel de filho é bem definido, o papel de esposo é bem definido, o papel de esposa é bem definido na Bíblia. O que falta é nós obedecermos. A definição é completa dos papéis, é perfeita. Deus não deixou nada obscuro, deixou tudo claro. Só que nós, como seres humanos, às vezes passando um pouco do limite, ou até muito daquele limite que Deus nos deu. O homem como cabeça, o homem como, vamos dizer assim, o provedor. A gente percebe que tem homem que deita e dorme bem se esplêndido. Tá negando o papel dele. Aí a mulher toma posição de protagonista, ele vai reclamar? Sim. Não pode reclamar. Ele tá errado. Por outro lado, nós temos uma mulher que pega o salário do homem todo e para ela tem que ter tudo dela. Se der um centavo... Não, tá errada. Ela não é papel de administradora. O papel de administradora é do homem. O papel dela é cooperadora. Então nós vamos atender muito em cima, trabalhar muito em cima disso aí, irmãos. Hoje está só sendo o princípio, né? Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida a rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. E no lar, é no lar que somos forjados para grandes desafios da vida. Irmãos, o lar, a família é a base de tudo. Começa pela obediência, pai e mãe. A educação, às vezes é porque nós aprendemos aí no mundo secular que a escola tem que educar seu filho. Não. Quem tem que educar seu filho é você. Sou eu que tenho que educar meus 3 filhos. Meus filhos vão para a escola para pegar conhecimento. Educação você tem que ter em casa. Se eles for mal educados, a culpa é minha. Se o meu filho, a minha filha, os meus 2 filhos, a minha filha for mal educado em qualquer um lugar, a culpa é minha, que eu não ensinei eles direito. Então tem muitas pessoas que fogem desse papel, né, Zé? Que fogem disso. Aí nós percebemos que aqui a Esther não, a Esther foi bem instruída pelo Mardoqueu e chegou no palácio, a beleza contou, mas a educação, a humildade, como o pastor Zé falou, né? A simplicidade, saber se portar no lugar, é tanto que ela só foi lá quando foi chamada. Ela não fez nenhuma revolução lá dentro do palácio, ela não fez greve de fome para poder ser aceita pelo rei, né? Ela foi lá quando o rei chamou. Então, temos que entender muito isso, irmão. A base familiar vai te dar um suporte para você entrar e sair em qualquer lugar. Pastor Gilson, é interessante quando nós observamos Provérbio 31:10 a seguir, fala que mulher virtuosa onde achará, né? O seu valor muito excede a de rubis. E aqui, a partir do versículo 10, é que você vai ver o perfil da mulher virtuosa. E virtuosa vem de virtude, e segundo o Aurélio, virtude é disposição firme e constante na prática do bem. Disposição firme e constante na prática do bem. Então, se você, minha irmã, atentar para o que está escrito, ainda que você não alcance aqui todas essas virtudes aqui desses versículos, a partir do versículo 10 do capítulo 31 de Provérbio, mas você vai poder se destacar atentando para o que está escrito na palavra de Deus. E quando nós olhamos, pastor Gilson, para Ruth e para Esther, essas mulheres elas foram virtuosas justamente porque obedeceram.
obedeceram, receberam instruções, né? Ruth recebeu a instrução de Noemi e foi vitoriosa. Esther recebeu a instrução de Mardoqueu e também alcançou sucesso na sua carreira da fé. Percebe uma coisa interessante isso aí, pastor? A Noemi era sogra, o Mardoqueu era primo. Não tinha um pai e uma mãe. E deu certo? E hoje tem pai e mãe, às vezes as pessoas não estão conseguindo. Como tá difícil, né? É porque não atentam, né, Para pastor obediência, Gilson, a Bíblia. para o que está escrito, Está né? escrito, é isso mesmo. Entendeu? Então a nossa conclusão diz assim: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como é o caso de Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixaram de ser importante. No reino de Deus não importa se é homem ou mulher, desde que Deus queira usá-lo, isso é que importa. Fiquemos na brecha, pois Deus procura todos que esteja à sua disposição. Amém? Considerações final, pastor José, para nós encerrar. Então, Deus chama mulheres e as capacita para fazer uma grande obra em seu reino, para serem seus instrumentos no século atual, de modo que o seu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo continue a capacitar as mulheres para a sua obra no mundo, né? Esse é o que nós deixamos aqui como uma aplicação dentro dessa lição para você que está aí nos assistindo, para você aí que está nos observando, que você possa atentar para o que está escrito, né? Porque a gente pode até reclamar, pastor Gilson, mas Isaías disse que Deus trabalha para todo aquele que nele espera. Então não podemos deixar de atentar para o que está escrito. Verdade. Ok? Deus Então, abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom a gente estar aqui junto, o pastor José comentando, conversando um pouco sobre essa aula. E nós sabemos que o trimestre inteiro nós vamos falar muito sobre a questão de Ruth e de Esther. E eu sei que algumas coisas que a gente fala apertam um pouquinho, né? Mas como o nosso pastor Renato fala, o que aperta segura, o que arde cura, né? Então eu espero que nós tenhamos um proveito bom nesse trimestre para nós aplicarmos na nossa vida. E não só as mulheres, né? Mas nós homens também entendermos um papel que nós temos dentro do ministério, do ensino, de nós sabemos a nossa posição, porque nós sabemos que tem muito homem também que foge da raia, né? Como diz aí, foge da luta. Eu acho que nós temos que ser fiel, crer em Deus, saber que Ele é o provedor, é Ele que está na história, no comando de tudo, e esperar, né? Então, que vocês possam fazer proveito aí desse momento que a gente comentou um pouco aqui, e a primeira de muitas outras lições que nós vamos estar junto gravando aí, né? Deus abençoe, compartilhe, curta, dê o seu joinha, comente. Pode comentar aí, tanto comentários positivos como negativos. Não tem problema nenhum, nós vamos recebê-los e procurar melhorar. Amém? Deus abençoe. Grande abraço a todos.